Saudações, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos em mais um Porquê Doutor, diretamente dos estúdios da Abaetê Comunicações. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante e comum como infecção na população brasileira e mundial. Nós falaremos sobre a infecção do trato urinário. Então venham conosco até o final do vídeo para mais esse assunto. E para começar, vamos falar um pouco sobre a anatomia do trato urinário. Nós temos os rins mais superiormente, que vão conduzir a urina produzida através dos ureteres para a bexiga, e a bexiga vai conduzir a urina para o exterior do nosso corpo através da uretra. E aí começa a questão da infecção urinária. Ela pode acometer tanto o trato urinário superior, que são os rins, né, e os ureteres, principalmente os rins, e o trato inferior, que seria a bexiga e a uretra. Então nós temos as localizações que vão definir qual o tipo de infecção do trato urinário que nós poderemos ter. E essa questão anatômica é muito importante num dado para a infecção urinária. Nós sabemos que a infecção urinária é muito mais presente nas mulheres do que nos homens. E a questão anatômica é determinante. Por que que isso acontece? Porque a uretra da mulher, ela é menor que a uretra do homem. E a questão de ser menor faz com que as bactérias que chegam de fora para dentro do corpo tenham que percorrer um caminho muito menor nas mulheres. E a gente sabe que nesses caminhos existem vários mecanismos de defesa. Então, como o caminho é menor, a bactéria vai chegar com muito mais facilidade a se aderir na uretra e depois, posteriormente, à bexiga. E aí a gente vai ter um aumento muito grande na incidência nas mulheres em relação aos homens. Meus amigos, minhas amigas, também é muito importante a gente ter em mente a proximidade do orifício anal com a uretra nas mulheres, que é muito mais próximo, né, do que nos homens, que está muito bem separado. Isso faz com que também algumas bactérias presentes no intestino possam fazer a infecção do trato urinário nas mulheres. Essa é uma questão muito importante para a gente saber. E para falar um pouco mais sobre a infecção do trato urinário, a gente vai fazer a definição formal do que é a infecção do trato urinário, a infecção urinária. Ela é definida como a presença de bactéria na urina ou de algum outro agente com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. Então, aí a gente vai identificar normalmente na urocultura, que é um dos exames que a gente vai falar posteriormente, para fazer a identificação laboratorial de que a pessoa está com uma infecção urinária. E aí dentro dessa questão, a gente então tem questões relacionadas à infecção do trato urinário sintomático e infecção do trato urinário assintomático. E para prosseguir, a gente vai falar agora com relação a alguns sinais e sintomas de que você pode estar com essa infecção. E para falar de sinais e sintomas, a gente vai dividir o trato urinário em superior, que tem os rins e os ureteres, e inferior, que tem a bexiga e a uretra. No caso do trato urinário inferior, os principais sinais e sintomas são a ardência para urinar, que a gente chama de disúria, a urgência para urinar, o paciente ele não consegue segurar a urina, ele precisa ir ao banheiro, porque senão ele pode até urinar na roupa, e também o desejo de urinar várias vezes. O paciente vai, urina, tem a sensação depois de urinar que está com a bexiga cheia, ou ele tem a sensação de que está com a bexiga cheia, chega para urinar e sai muito pouca urina. Outra questão que a gente tem que relembrar que nas infecções do trato urinário, a gente tem a presença, em alguns casos, de sangue na urina, que seria um outro fator aí para a gente observar. No caso da infecção urinária alta, que acomete os rins e os ureteres, normalmente esses sinais e sintomas são sistêmicos, ou seja, ele acomete o corpo inteiro do paciente. Aí a gente pode ter febre, pode ter prostração, rebaixamento do nível de consciência ou alteração na consciência, principalmente nos idosos. E então, esses sinais e sintomas são sinais e sintomas muito mais graves e potenciais de causar gravidade na nossa saúde, e é
indicativo de que essa infecção ela está piorando e ameaçando muito mais a nossa saúde. Vamos citar agora 5 causas da infecção urinária. Primeira, essas variações anatômicas que a gente tem entre os homens e as mulheres, e também formações anatômicas anômalas, que a pessoa ela nasce com essas formações e pode predispor à infecção urinária. Nós temos estresse. O estresse pode acometer indiretamente, promovendo uma diminuição da capacidade de defesa do nosso organismo. Pedras nos rins podem inclusive contribuir para a infecção urinária de repetição. As infecções propriamente ditas, que podem ser causadas por vários micro-organismos, principalmente as bactérias, mas também os fungos. E a última delas, a questão sexual. A gente tem que ter em mente que é uma das principais causas também. Existem algumas situações que vão predispor, principalmente o coito anal seguido do coito vaginal. Então se torna um fator bastante importante aí para a gente fazer a prevenção das infecções urinárias. Depois da relação sexual, o ideal é você se higienizar, se possível, urinar após a relação também para limpar o canal da uretra e assim evitar de ter a terrível infecção urinária. E como que é o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, meus amigos e amigas, é predominantemente clínico. Então, através dos sinais e sintomas que vocês estão tendo, a gente vai suspeitar da infecção urinária. Obviamente serão realizados outros tipos de perguntas na anamnese, na consulta, para a gente poder estabelecer também de uma forma mais direta a questão da infecção urinária. Mas nós temos exames, e os principais exames que a gente realiza na infecção baixa, que é na cistite, na uretrite, são os exames de urina, simples, a urina simples e a urocultura. O que é a urocultura? A gente vai pegar a urina, vai colocar no meio de cultura, que é onde vai ter nutrientes para o crescimento de micro-organismos, e vamos plantar essa urina ali nesse meio. Vamos esperar, vamos colocar para incubar toda essa estrutura e, obviamente, se tiver bactérias, essas bactérias patogênicas, elas vão se nutrir do que tem naquele meio de cultura, elas vão crescer e aí a gente vai identificar que tem bactéria nessa urina e vamos aproveitar também para realizar os diversos tipos de testes com os antibióticos para definir qual que é o melhor antibiótico para ser usado no caso em questão. Agora, nas infecções urinárias altas, na pielonefrite, que é a infecção dos rins, a gente pode lançar mão de outros exames, como exames de imagem, como a tomografia computadorizada, o ultrassom do aparelho urinário dos rins, e também fazer a cultura da urina, que a gente chama de hemocultura, para a gente ver se essa bactéria que está no rim, ela não está circulando na corrente sanguínea, já que a gente sabe que o rim é muito vascularizado, ele filtra todo o sangue. Então a possibilidade dessa bactéria do rim para cair na corrente sanguínea, ela é muito grande. Aí nesse caso, a gente vai entrar numa situação de sepse, e a gente fez um vídeo sobre sepse, assistam esse vídeo, que é potencialmente grave e ameaçadora à vida. E o tratamento, meus amigos e minhas amigas, vai ser basicamente através do uso de antibióticos, no caso das bactérias, e de antifúngicos, no caso de lesões causadas por fungos. E aqui a gente vale ressaltar da importância e da necessidade de se procurar um profissional de saúde para fazer a identificação correta. O médico vai saber qual que é o antibiótico correto para usar caso a caso, que a gente sabe que na automedicação, quando a pessoa ela usa um antibiótico por conta, ela pode promover inclusive a seleção de bactérias mais perigosas, então não é por aí que a gente deve seguir. No caso de sinais e sintomas relacionados à infecção do trato urinário, vamos procurar com rapidez o profissional médico de sua confiança para fazer a condução do seu caso e livrar você de ter problemas maiores. E agora vamos com 4 dicas importantes para vocês para fazer a prevenção da infecção do trato urinário. Primeira é não segurar a urina. A gente segurando a urina, a gente vai promover estase, vai deixar essa urina parada dentro da bexiga e isso pode aumentar a probabilidade de você evoluir com a infecção.
A questão da hidratação é muito importante, porque você vai estar produzindo urina de forma abundante e vai estar fazendo uma lavagem desse trato urinário constantemente. Um terceiro ponto bastante legal é sempre que for entrar para o banheiro para fazer a sua higiene e as suas necessidades, você deve fazer a higienização das mãos de forma correta antes e depois de fazer as suas necessidades. E o quarto ponto, a questão sexual, sempre depois do ato sexual, fazer a higienização das partes íntimas e também, se possível, urinar, para que, como a gente falou anteriormente, fazer a lavagem desse trato urinário da uretra, evitando assim, empurrando para fora, eventualmente, bactérias ou outros micro-organismos que estiverem dentro da nossa uretra. Essas dicas vão ajudar bastante aí na prevenção e fazer a gente ter uma vida saudável, longe da infecção urinária. E agora, vamos às nossas perguntas. Ficou alguma dúvida, meu amigo Fábio? Doutor, é comum as gestantes terem infecção urinária? E, nesses casos, como elas devem proceder? Fábio, muito boa a sua pergunta, porque a infecção urinária nas gestantes é um ponto crucial durante o acompanhamento da gestação. Por que a gente fala isso? Porque a infecção do trato urinário é a principal causa de trabalho de parto prematuro e também de abortamento nas gestantes. Então a gente tem que fazer uma monitorização bastante adequada nas gestantes para identificar precocemente a infecção do trato urinário, né, a infecção urinária, para que a gente possa oferecer um tratamento precoce, fazendo com que a gestante se cure o mais rápido possível, para evitar, assim, problemas com a gestação. Então, as gestantes devem fazer o pré-natal com bastante rigor e, em caso de sentir algum sintoma de infecção urinária, procurar o seu ginecologista, o médico que está fazendo assistência, o mais rapidamente possível, para que esse possa agir e dar muita segurança durante a gravidez. E vamos terminando por aqui, mais um Porquê Doutor. Nós esperamos que vocês tenham gostado do assunto hoje, infecção do trato urinário, infecção urinária, e que isso possa ajudar vocês na vida, passar essas informações para os familiares, para os seus amigos. E também, se gostaram, a gente pede que se inscrevam no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe um joinha aí para a gente poder divulgar esse trabalho. E vamos esperar vocês em mais um Porquê Doutor em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima.